O vídeo de hoje você vai descobrir lugares e pessoas que são carregadas espiritualmente. Eu quero dizer a todos aqueles que acompanham o nosso canal que eu tenho orado por você, pela sua vida, pela sua família. Eu não sei o seu nome, são milhares de pessoas, mas eu tenho certeza que Deus está guardando você, a sua vida, que tem sempre acompanhado os nossos vídeos aqui. Por que é importante você saber de ambientes que são carregados e saber identificar pessoas que são carregadas? Para você se defender. E é o que eu vou ensinar nesse vídeo, veja até o final, porque primeiro nós vamos falar sobre pessoas e ambientes que são carregados e depois o que você precisa fazer para se guardar e se proteger desses ambientes e dessas pessoas, sobretudo. A psicologia diz que num aperto de mão que você dá, se uma pessoa ela é carregada espiritualmente, ela já passa energias negativas para você. Num aperto de mão, quando você aperta a mão, já há ali uma transmissão de energia, diz a psicologia. Tanto é que quando uma pessoa aperta a sua mão e ela deixa assim a mão frouxa, diz a psicologia que é uma pessoa que tem uma personalidade fraca e é fácil de controlar, de dominá-la, né? Mas o que nós vamos falar não é sobre psicologia, mas sobre a palavra de Deus que vai dar a você o discernimento e a direção do que precisa ser feito, do que você deve se guardar e mais do que isso, quando você identifica uma pessoa carregada ou um ambiente carregado, você precisa tomar certas providências. Eu me lembro quando eu era criança e tinha uma pessoa que costumava visitar a casa dos meus pais e toda vez que essa pessoa ia nos visitar, nós nos sentíamos mal, o clima ficava pesado, aquela noite nós não dormíamos bem, ouvíamos barulhos, coisas estranhas, porque era uma pessoa carregada, até o dia que o meu pai disse, olha, não quero mais você aqui, e nunca mais nós tivemos essa sensação ruim. Então é importante você se posicionar dentro da palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários o seu nome, se você quiser, como sempre, nós pedimos a Deus que guarde, que proteja e que abençoe a todos. E na frente do seu nome, se você quiser, escreva a palavra-chave proteção espiritual. Proteção espiritual é a palavra-chave do nosso vídeo de hoje, tá bom? Você já experimentou, já entrou em um lugar e sentiu um peso estranho nesse lugar? Já aconteceu isso com você? De você entrar num lugar e sentir um peso estranho? Ou você já conversou com alguém e você saiu da presença daquela pessoa drenado, cansado, com dor de cabeça às vezes, desanimado? Alguma coisa afetou o seu emocional? Já aconteceu isso com você? Pois bem, muita gente acha que isso é uma coisa psicológica, mas não é não. A palavra de Deus, ela mostra que existe algo chamado ambiente espiritual. Ambiente espiritual, você tem que estar atento a isso. E hoje eu vou te explicar como saber se um lugar ou a pessoa que você está próxima a ela, como você identificar se os lugares ou essas pessoas estão carregadas espiritualmente, é o que você vai aprender nesse vídeo, e o que você deve fazer imediatamente quando isso acontecer. Por isso, veja o vídeo até o final, tá? Que você vai aprender muito para que você possa ajudar outras pessoas. Vamos na Bíblia. A palavra de Deus, quando nós lemos e meditamos, a palavra de Deus mostra que existem ambientes e pessoas que podem estar cheias da presença de Deus, tá? Cheias do Espírito de Deus ou cheias de opressão espiritual. Vou repetir, elas podem estar cheias da presença de Deus ou cheias de opressão espiritual. No livro de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem
de Deus. Isso significa que nem tudo que você sente é apenas emocional, tá? Nós estamos começando a semana, você já tem que saber disso, para que o dia de hoje seja uma bênção, para que essa semana seja uma bênção na sua vida e você saiba o que fazer quando isso acontece, porque a gente começa, a semana já não é fácil para muita gente, né? O primeiro dia da semana já é aquele dia difícil, complicado, ainda mais se você estiver em ambientes carregados, envolvido com pessoas carregadas. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que identificar o Espírito. Então, existem sinais, sintomas e existem percepções espirituais que você tem que estar atento. E agora, hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar a forma prática como você identificar esses ambientes, essas pessoas. Tome nota aí. Primeiro, a falta de paz. Você sabe que um dos frutos do Espírito Santo, se não sabe, vai saber, é a paz. Então, uma pessoa cheia de Deus, no ambiente que ela está, vai ser um ambiente cheio de paz, raras exceções. Se a pessoa estiver irritada por alguma coisa, ou estiver resolvendo um problema, aí não vai ser um ambiente de paz, porque tem uma situação acontecendo. Fora isso, é um ambiente de paz. Então, todo lugar que está carregado espiritualmente tem algo em comum. A paz de Deus não está lá. A paz de Deus não está lá. Quando você lê a Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quer dizer, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem essa paz interior dentro dela. Sim, ela vai ter problemas, às vezes ela perde a paz por uma situação pontual, mas o Espírito está ali. A paz, ela é como um juiz. Quando você entra em um ambiente e você sente peso, ansiedade, inquietação, não é aquela inquietação do espírito para você fazer alguma coisa, não. É inquietação mesmo de você ficar incomodado com alguma coisa ruim, vontade de ir embora. Você sente um aperto no peito, uma pressão nas costas, uma pressão na cabeça. É um sinal espiritual. É um sinal espiritual. Eu não sei se você já teve experiência. Você quer ver um lugar que você sente uma pressão espiritual forte? É o cemitério. Quando você vai no cemitério, é um ambiente carregado. E tem casas que são assim, tem ambientes de trabalho que são assim, tem pessoas que são assim. Então nós temos um exemplo bíblico na palavra de Deus, quando Saul, a palavra diz, ele estava sendo atormentado por um espírito maligno, diz lá na palavra, o ambiente mudava completamente, porque ele estava ali sendo perturbado por um espírito. Até que Davi tocava a harpa na presença de Deus e expulsava a opressão que estava sobre o rei Saul. Davi tocava na presença de Deus e era removido aquele espírito maligno, opressor que perturbava o rei Saul. Para você ver como o espírito perturba as pessoas. Então a paz, ela é um termômetro. Se não há paz, algo está errado espiritualmente. Escreve aí. Se não há paz, algo está errado espiritualmente e precisa ser consertado, tá bom? Um segundo sinal, mudança súbita de comportamento ou emoções. A pessoa, ela está de boa, dali a pouco ela explode, dali a pouco ela é tomada de uma raiva. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe de onde veio aquilo. Quer dizer, às vezes, isso acontece em lugares que não deveriam acontecer. Você está bem, mas basta entrar em uma casa, ou basta ter contato com uma pessoa na loja, um quarto, ou conversar com aquela pessoa, pronto. Do nada vem irritação, do nada vem tristeza, do nada vem angústia, pensamentos negativos, vontade de desistir. Você vê? É assim que a coisa vai acontecendo.
E isso não vem de você, isso vem do ambiente que você teve contato. Isso vem de pessoas que você teve contato. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Por isso que nós temos que nos conectar com o Espírito de Deus, ter uma aliança verdadeira com Jesus, ser uma pessoa convertida, ser uma pessoa batizada com o Espírito Santo, porque ainda que você tenha contato com pessoas carregadas, ou ainda que você entre em ambientes carregados, a luz que está em você vai interromper aquela negatividade. Porque ambientes carregados, isso mostra que há pessoas e ambientes que carregam cargas espirituais e que acabam atingindo outras. Há um terceiro sinal, e esse terceiro sinal são conversas e comportamentos que pesam o ambiente, que também acontece com muita gente. Por isso que é importante você estar antenado nas coisas de Deus, antenado nas coisas espirituais, conectado. O que fez você clicar nesse vídeo foi o Espírito de Deus. E se você ainda não se inscreveu e quiser, clique aqui embaixo, se inscrever é de graça, você não paga nada. Está aqui embaixo, do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele, você vai ser lembrado dos próximos vídeos que vamos postar aqui, você vai crescer, você vai aprender, você vai florescer espiritualmente. Quando nós falamos desse terceiro sinal, conversas e comportamentos que pesam o ambiente, tem gente que chega a 2 minutos no ambiente e o clima muda. O clima muda completamente, o comportamento das pessoas muda. Aí começa fofoca, palavrões, agressividade, provocações também, murmuração, brigas, sensualidade, porque aquela pessoa chegou. Isso abre brechas espirituais. E por isso que as pessoas sofrem ataques espirituais. Ambientes assim ficam carregados. No livro de Tiago 3,16 ele diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Então, quando há confusão, há peso espiritual. Peso espiritual, carga negativa, que impedem as pessoas de avançar espiritualmente. Eu tenho o quarto sinal, que são males que começam a acontecer naquele ambiente. Eu tenho depois a explicação do que você precisa fazer e deve fazer quando você encontra ambientes carregados com pessoas carregadas. E esse vai ser o vídeo de amanhã, tá? Se você gostou desse vídeo até agora, eu queria que você compartilhasse o link dele, pelo menos com 12 pessoas ou mais. Compartilhe o link desse vídeo, abençoe pelo menos a vida de 12 pessoas ou mais, tá bom? E se você gostou do vídeo, dê um joinha aqui, o gostei, para que outras pessoas sejam alcançadas. E no vídeo de amanhã, nós vamos falar sobre o quarto sinal, que são os males que começam a acontecer naquele ambiente. E o que você precisa fazer, o que você precisa fazer quando você descobrir e perceber que o ambiente está carregado e que aquela pessoa está carregada. O que você precisa fazer? É o que nós vamos ensinar no vídeo de amanhã, que estará postado aqui no nosso canal, nesse mesmo horário.